Ok. Rapidinho, Tamila vai encaminhando o link, tá? Para o pessoal Tá, é o Jetson que vai encaminhar. Tá. Saudações iniciais, boa tarde a todos. Eu sou Jéssica Oliveira de Jesus, estudante de nutrição da UFOB, do 8º período, do campus Reitor Edgar, e agradeço a participação de vocês em nome da Universidade Federal do Oeste da Bahia e o Despertar UFOB. Farei uma autodescrição minha, pois podemos ter participantes aqui com baixa visão. Então, eu sou uma mulher parda, de cabelos longos, escuros e cacheados. Atrás de mim há uma parede de cor clara e eu estou usando uma maquiagem leve e gloss nos lábios. O Despertar UFOB é uma das ações afirmativas da nossa universidade no âmbito pró-reitoria de ações afirmativas e assuntos estudantis, PROAI, vinculada ao núcleo de gestão de programa de ações afirmativas. Trazemos discussões de temas necessários e importantes como orientação sexual, questões de gênero, o combate a qualquer tipo de preconceito. Então, eu vou tentar de uma outra maneira, eu vou minimizar essa faixa daqui, eu vou tentar fazer desse jeito. Pronto, ótimo. Já de uma maneira aqui, de mais fácil, né, da gente conseguir. Já apareceu inteiro. Vou ocultar essa barrinha. Mas, então tá, pessoal. Como a Jéssica me apresentou, meu nome é Marcela, eu sou professora do curso de nutrição aqui da UFOP. Essa figura eu gosto bastante porque a gente tem duas crianças que estão fazendo, né, um lanche, né, fazendo, né, uma alimentação sem pensar no que aquele alimento contém, simplesmente pelo prazer de se alimentar, né. E aí eu trago uma reflexão, né, de que nos tempos atuais, hoje a gente fala muito em nutriente, né, a gente deixou de consumir certos alimentos para consumir vitaminas, carboidratos, proteínas, né, vitaminas e minerais. Muitas vezes a gente foca muito mais no que aquele alimento contém, né, e não no sabor, né, no que aquele alimento representa para a gente. A gente conta calorias, né, e a gente deixa, né, que essas criaturas, né, como tem essa breve definição, que vivem dentro do armário e ficam apertando as nossas roupas cada dia à noite, tomem conta da gente. E aí, a gente tem, né, quando a gente vai ver uma pessoa falando sobre alimentação saudável, a gente tem sempre pessoas felizes comendo saladas. E aí eu faço a brincadeira de que são saladas piadistas. Essas que as pessoas estão sempre rindo nas fotos. Então, será que só comer salada é que é saudável? Só comer salada é que é bom? E aí, a gente fica feliz, né, comendo salada, e ao invés de comer um hambúrguer ou um chocolate, ficando felizes, a gente sente culpa. E felizes mesmo são as crianças, que são espontâneas. E aí eu trago a pergunta, né? Quando é que a gente deixou de ser iguais a elas? Por que a gente deixa de se alimentar com tranquilidade, comendo certos alimentos, né, e se preocupando tanto com o que aquele alimento tem? Quando é que a gente deixou, né, de fazer isso de maneira tão espontânea? E aí eu trago uma reflexão justamente por isso. Por que a gente come? Porque tem comida, porque é a hora de comer, porque temos fome, porque queremos comer, porque é algo saboroso. Desde quando, né, a gente escolhe especificamente o que a gente vai comer? Né? A gente come demais ou a gente come de menos? Em relação a quê que a gente faz isso? O comer demais significa comer quanto? Hoje em dia a gente tem muita gente dizendo, falando sobre compulsão alimentar, né? Ah, eu tenho compulsão por doces. Sendo que a compulsão alimentar é um transtorno, né, psiquiátrico, né, que tem alguma definição, né, deve seguir um critério diagnóstico para ser chamada de transtorno alimentar. E a gente acaba dizendo que quando a gente come algo a mais do que a gente normalmente consumiria, a gente está tendo um comer demais. Isso não quer dizer que seja uma compulsão. Da mesma forma que o comer de menos quer dizer que eu comi menos ou que eu preciso fazer a restrição sobre certos alimentos, a gente tenha uma certa, né, regulação. Vínhamos discutindo há pouco sobre o que é um nutricionista. Né? Será que ele é um regulador de prato, um fiscal de prato?
E aí eu pergunto para vocês, por que a gente escolhe alguns alimentos ao invés de outros, né? Essa moça aqui, ó, vamos pensar. Por que eu prefiro consumir, por exemplo, frutas ao invés de comer donuts, ou um bolinho, ou um pão de queijo, ou um hambúrguer, ou uma fruta? Essas escolhas alimentares, elas estão muito associadas aos sinais biológicos que a gente tem no decorrer da nossa vida. Sejam eles, né, associados à nossa cultura, né, que são as nossas atitudes, os sinais externos de aprendizagem que a gente vai adquirindo à medida que a gente, né, vai crescendo, vai interagindo com o ambiente que a gente está, e aí vem as questões de crenças da nossa família, de acordo com a nossa cultura, né, e as nossas atitudes. E aí eu pergunto para vocês, quem são nutricionistas? Hoje, se a gente for digitar no Google quem são os nutricionistas, chega até a me dar uma dorzinha no coração quando a gente tem sempre uma fita métrica medindo uma fruta. Isso a gente nunca faz, gente. Definitivamente uma coisa que a gente não faz é isso aqui, né, como eu mostrando para vocês. Então a gente tem um modelo muito do que um nutricionista estaria simplesmente sendo uma pessoa que trabalha com números, né, com peso, com medidas, e não necessariamente é isso que o nutricionista faz. Costumo dizer para os meus alunos, né, um exemplo que eu sempre faço é, e se, né, já que nos dão o poder de emagrecer pessoas, se esse poder nos fosse tirado, o que o nutricionista faria? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês que estão aí do outro lado, que não são do curso de nutrição, ou, né, que são outros profissionais? Se o nutricionista ele é um profissional emagrecedor, e se ele não puder emagrecer pessoas, ele faz o quê? Então a gente precisa desconstruir um pouco dessa imagem que o nutricionista é uma pessoa que está ali para emagrecer pessoas. A gente não vive emagrecendo, né? É uma questão que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês, uma reflexão especificamente sobre o emagrecimento em si. E aí eu trago para vocês que essa não é uma imagem que a gente gosta de se ver representado por essas imagens que a gente tem pela internet. Quando a gente vai, não sei se vocês já foram em alguma consulta com um nutricionista, né, a gente avalia o que a pessoa consome. Mas para conhecer o contexto dela geral, né, e muitas vezes a gente acaba perguntando para as pessoas o que ela come. Mas a gente não consegue, né, muitas vezes, que as pessoas expressem o porquê que ela consome aquele alimento. Uma das coisas que a gente vai ver aqui, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês, é que a gente precisa considerar o contexto daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa não consegue emagrecer, não é porque ela é uma pessoa desleixada ou que ela não tem comprometimento. Simplesmente porque naquele momento o emocional dela às vezes não está preparado, né? Ela está passando por questões que os outros desconhecem e que ela não consegue focar para ter uma mudança de comportamento na alimentação, né? E aí a gente tem que falar de dietas. Por quê? Porque algumas pessoas passam fome por necessidade, né? Então, pessoas que precisam de alimentos. E outras por escolha. Sabe que o nosso organismo consegue realmente entender a diferença entre deixar de comer por fazer uma restrição alimentar ou deixar de comer porque não tem comida? Porque a pessoa não tem acesso ao alimento, por exemplo? Nosso organismo não consegue saber disso. E aí, né, quando eu falo de comportamento alimentar, a gente tem sempre uma dicotomia, onde o certo é comer vegetais e o errado é comer, por exemplo, um sanduíche, uma batata. A gente ignora essas pressões que são internas, a gente se preocupa com os alimentos, faz a restrição, e quando no momento em que eu tenho acesso, por exemplo, a um hambúrguer, a gente pode ter um descontrole. Quando a gente estuda um pouco sobre transtornos alimentares, né, esses distúrbios alimentares que a gente pode ter na alimentação, a gente tem que alguns relatos de que a restrição gera compulsão. O nosso organismo, quando passa por períodos de privação alimentar, ele entende, né, que ele precisa, em um momento seguinte, em que eu tenho acesso a alimentos, eu preciso compensar aquilo ali que eu perdi. Então, uma pessoa, né, que, como a gente fala das restrições alimentares, ela pode, né, uma dieta restritiva pode gerar um transtorno alimentar justamente
por ter esse ciclo em que o indivíduo faz a restrição para perder peso, aí ele depois volta para a alimentação, né, anterior, começa a consumir mais alimentos, ganha peso, quer fazer restrição para perder peso e por aí vai. Então aí a gente tem um ciclo, que é aquele efeito conhecido como efeito sanfona, e que não necessariamente é assim que a gente tem que atuar. Né? E aí a gente precisa falar sobre pressão estética e um pouco sobre estigma da obesidade, né? Onde a gente tem que pessoas que são obesas sofrem muito mais preconceitos, né, em termos de bullying, desde a infância, justamente pela forma do seu corpo. E estar, né, com a forma que é diferente, né, não quer dizer que seja errado. A imagem, né, corporal, ela está relacionada com como o corpo vai se apresentar para cada um dos indivíduos. E eu não posso simplesmente considerar que o aspecto físico daquela pessoa esteja associado simplesmente à alimentação dela. Eu tenho aspectos ambientais, processos que são cognitivos e físicos, e eu tenho um comportamento. Esse comportamento, né, ele está relacionado tanto a comportamentos internos e comportamentos externos, estão relacionados muito à autoestima e à confiança que essa pessoa tem em si. E externamente, como eu falei para vocês, estão relacionados a questões sociais e ao comportamento alimentar. Muitas vezes a gente se deixa levar por redes sociais, por exemplo. Quantos dos perfis que a gente segue, por exemplo, que a gente segue em Instagram ou Facebook, são pessoas reais, que vivem de maneira real, né, como nós vivemos? A gente acorda, trabalha, tem outras coisas para fazer. Será que existe realmente um corpo perfeito? E aí, quando a gente fala de imagem corporal, a gente não pode deixar de falar, né, do impacto dessa pressão estética que a gente sofre na nossa saúde. Muitas vezes, por termos acesso a pessoas que são teoricamente, né, num corpo aceito pela sociedade, né, a gente tem uma distorção da nossa imagem corporal, ou seja, a gente às vezes se enxerga maior do que a gente é, ou menor do que a gente é, e fica insatisfeito com o nosso corpo. Quem é que nunca, né, se viu pensando o próprio corpo para ver se tinha uma gordurinha a mais, ou gostaria de estar 2 quilos acima ou 2 quilos abaixo, né? A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Hoje a gente tem também o advento da harmonização facial, de que as pessoas estão tão insatisfeitas com seus próprios rostos que procuram formas de modificá-la. Eu não estou dizendo que eu sou contra a pessoa ser vaidosa, não, tá? Eu só acho que isso não seja simplesmente uma questão que deva ser principal na vida da pessoa. Especificamente em termos de peso, essa distorção e essa insatisfação com o tamanho corporal, ela pode estar associada, né, à depressão, a alterações de humor, a baixa autoestima, a diversas tentativas de suicídio. E isso vai gerar comportamentos inadequados, né? Como, por exemplo, quando a pessoa está insatisfeita em relação, por exemplo, ao excesso de peso, ela pode ter comportamentos que são inadequados, como realizar atividade física em excesso, ou fazer a utilização de suplementos e medicamentos numa tentativa de controlar o peso. Isso pode gerar alguns transtornos alimentares, né? Que durante esses 2 últimos anos eu tinha começado a estudar bastante, né? Fiz um curso no ambulatório lá do Hospital das Clínicas da USP, e eles trabalham bastante com essa questão sobre os transtornos alimentares. E a gente vê, né, que essa tentativa completamente irreal de tentar, né, estar num padrão que a gente não se encaixa, que é justamente isso que acontece, acaba causando, né, diversos impactos, inclusive podendo levar a óbito. E aí eu pergunto para vocês, o que é certo? Não existe um padrão, né? Se nós somos diferentes, por que a alimentação tem que ser exatamente a mesma? A alimentação ela tem que estar muito mais relacionada à saúde, ao estilo de vida que a pessoa tem, às preferências que ela tem, à cultura, às fases de vida. Não necessariamente um indivíduo que é um adolescente vai consumir a mesma coisa que um indivíduo idoso, ou os próprios bebês, né? Em que a gente tem algumas prerrogativas e algumas sugestões, né, da sociedade que estuda, né, dos nutricionistas, né, indicando a amamentação, aleitamento materno exclusivo
até 6 meses de idade, mas não necessariamente a mulher vai conseguir fazer isso, já que isso faz, né, uma mudança geral no contexto em que aquela mulher está. Então, a gente precisa também ter um pouco de consciência ao se cobrar, né, dependendo da nossa fase de vida, ter um olhar um pouco mais cuidadoso da gente com a gente mesmo, comparando com o nosso passado. Então, falar, mas ano passado, antes da pandemia, eu pesava tanto. Pois é, mas nós somos pessoas diferentes de quando estávamos antigamente, né, antes da pandemia começar, por exemplo. E aí aqui eu trago um documento extremamente importante, que talvez seja pouco conhecido para quem não é da área, é o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele foi publicado em 2014, e é um guia alimentar para, né, tentar auxiliar as pessoas a terem melhores escolhas alimentares, e que a população muitas vezes desconhece. Então, ele é um documento que está disponível online, e ele fala bastante sobre que a alimentação justamente tem esse contexto mais amplo, né? A nutrição, durante muito tempo, foi colocada como essa questão biológica e nutriente em si, né? Então, ele fala sobre, né, o contexto em que a pessoa está vivendo, sobre alimentação saudável, especificamente do ambiente social e a questão da sustentabilidade também, né? Leva em relação o regionalismo e também gera, né, discussões para que a pessoa tenha uma autonomia das suas escolhas alimentares. Então, é um documento bastante interessante de se conhecer. E aí eu pergunto para vocês sobre o que é o emagrecimento em si. Quando a gente procura no Google emagrecimento, a gente tem, novamente, pessoas se medindo, né, antes e depois. Olha só, emagrecer rápido e saudável. E aí eu pergunto para vocês, se emagrecer fosse fácil, por que hoje a gente tem uma grande parcela da nossa população obesa? Já que é tão fácil perder peso, né? Em que tem diversos profissionais, ou blogueiros, ou sites que dizem que é tão fácil emagrecer. Existe uma receita para perder peso? Foi publicado no ano de 2020 um consenso sobre o estigma da obesidade, né? Como mencionei para vocês, a obesidade, ela é um dos maiores estigmas que tem. As pessoas sofrem muito mais preconceito, né, que uma pessoa que vamos dizer, visualmente aceita pela sociedade, né? E o que eles mostram, né? São 5 mitos que a gente tem, especificamente. É que o peso, né, que a gente espera dentro desse contexto de obesidade? Que o peso corporal, ele vai ser igual às nossas calorias consumidas pelas calorias gastas. Não sei se vocês já viram, mas alguns alimentos hoje, eles apresentam no seu rótulo o quanto, se eu não me engano, foi um dos chocolates que eu vi esses dias, que tinham quanto você precisa para gastar do chocolate, não, quanto você precisa fazer de atividade física ou pedalar, né, alguma coisa assim, para você gastar a caloria daquele chocolate. Eu pensei, poxa, será que nenhum chocolate eu consigo consumir de maneira mais tranquila, né? Eu preciso ficar pensando quanto eu preciso gastar para consumir. Isso, né, completamente... Eu até entendo que eles querem incentivar a atividade física, mas e se isso cai em pessoas que já têm um possível, né, gatilho para ter um transtorno alimentar, né, não está muito certo isso. E aí eu pensando nisso, né, que a obesidade está associada a comer demais e a falta de atividade física, tem se mostrado, né, que isso é sintoma e não é causa da obesidade em si. A obesidade, ela é um fator, né, ela é uma doença que ela é multifatorial. Da mesma forma, né, nesse sentido, é que a obesidade, ela não é uma escolha de estilo de vida. Nesse contexto, a gente leva. Se a gente pensar desse jeito, a gente desconsidera que essa pessoa tem outros aspectos psicossociais, né, aspectos que estão relacionados ao seu ambiente de convívio, às suas questões fisiológicas em si também, né? Então, completamente desconsiderar o que essa pessoa tem em relação à sua vida. Da mesma forma que a obesidade, né, algumas pessoas dizem que a obesidade é uma opção. Como eu falei, quem é que vai escolher sofrer certos tipos de preconceito? Então, não é uma opção. Além disso, algumas pessoas entendem que a obesidade severa, ela é geralmente reversível ao comer menos e se exercitar mais. Só que o que tem sido mostrado é que essa restrição, ela gera perdas
que são moderadas e os efeitos delas não são sustentáveis. Então, lembra como eu falei para vocês daquele efeito sanfona, que a pessoa perde peso, ela começa retorna, né, aos seus hábitos anteriores e esse efeito ele não é sustentável. Então, é justamente por esse motivo que eu sempre trago a reflexão de que, tá, se você não pode ajudar uma pessoa a perder peso, né, no caso dos nutricionistas, você vai fazer o quê? Se todo mundo conseguisse perder peso, a gente ia ter o quê de trabalho, né, se o nutricionista é a pessoa que emagrece as pessoas. Então, são coisas que a gente precisa refletir, né? Eu tinha um Instagram no início da pandemia, antes de eu tive um bebê recentemente, na verdade vai fazer um ano, eu acabei abandonando esse Instagram, mas ele se chama Eu Como Pão em Você. E aqui eu trago uma reflexão, né, sobre o que é a perda de peso e a alteração do padrão alimentar. A perda de peso é como se fosse a ponta do iceberg. Mas o que ela realmente é? O que todos veem, né? A mudança de peso e a alteração do padrão alimentar. Então, a quantidade, o tipo de alimento, o horário de alimentação, a privação e a restrição dos alimentos. Mas o que ela realmente é? Ela leva em consideração, então, a história familiar daquela pessoa, a história da alimentação, né, da pessoa com aquele tipo de alimentação, os significados de magreza e de gordura, as fobias e o simbolismo da comida, né? Eu costumo dizer, por que a gente tem tanto medo de comer se a gente celebra a nossa vida, né, num bolo cantando parabéns? Então, comer não deveria ser simplesmente um fato para a gente ter medo, para a gente ter certos receios em relação à alimentação, para fazer tanta privação nesse sentido. E aí, aqui eu me apresento, né? Quem que sou eu? Eu sou mãe, sou corretora, sou nutricionista. Eu acredito também no poder transformador de palavras e das pessoas. E entendo que saúde é diferente de não ter doenças, e que a alimentação é igual a vida. Meu nome é Marcela, eu sou nutricionista, eu não como besteira de porcaria, eu como comida. E é isso. Obrigada. Excelente, professora. Todas as colocações, assim, deixam a gente muito reflexivo, né? E, inclusive, agora eu gostaria também de convidar os participantes que estão aí no YouTube, se tiverem dúvidas, perguntas, podem mandar no chat, que eu sinalizo aqui para a professora. E, então, professora, também eu gostaria de te perguntar, né, então, os riscos de seguir essas dietas restritivas, os riscos de saúde também, como a gente viu agora, um pouco sobre o caso, né, da cantora Paulinha, que envolvia o uso de medicamentos, né, vários medicamentos, aliás, e assim, a gente vê que as pessoas cometem muitos radicalismos em busca de um padrão, e principalmente em um curto período de tempo, né? Como a gente estava conversando anteriormente, vamos supor, chega no final do ano, a gente não fez nada durante o ano todo, e em uma semana a gente quer perder ali 10 quilos, né? Então, assim, gostaria de saber a sua opinião, a sua versão sobre esses riscos que as pessoas correm, né? Em cometer essas loucuras, vamos dizer assim. Essa é uma questão, né, bastante... Ela sempre vai estar em alta, né, para a gente discutir sobre. Né? Eu acho que o caso da Paulinha acabou trazendo um pouco mais de olhar, porque a gente está numa... Acho que, né, a gente usa muita rede social e hoje em dia tudo é muito divulgado, as pessoas querem se tornar outras, a verdade é essa. Saiu um posicionamento, se eu não me engano, da Associação Brasileira de Obesidade, né, de síndrome metabólica, de metabologia, de endocrinologia, que traz um posicionamento contrário, né, à utilização de chás emagrecedores, de alguns fitoterápicos que não acontecem de maneira orientada. Né? Como eu falei para vocês, a gente não tem uma receita específica para emagrecer pessoas. Aí a minha primeira questão na verdade, por que a pessoa quer emagrecer? É simplesmente para se sentir bem, por saúde, ou porque alguém falou que ela precisava emagrecer? Que também já começa daí, né? E qual que é o risco? O risco principal que a gente tem aqui é o óbvio.
fazer, né, misturas mirabolantes, utilizar medicamentos que a gente desconhece alguns efeitos, ou que sejam utilizados para alguns, né, por exemplo, agora tem muita gente usando alguns medicamentos que são para diabetes, por exemplo, para perder peso. Né? Então, isso acaba sendo se a pessoa não tem o diabetes em si, de que maneira que esse remédio vai atuar no organismo dela? Eu acho que a gente está tão associado a querer ter um corpo, né, que a gente pode fazer qualquer coisa para ter. Então, não faz muito sentido para mim, né, você não buscar orientação. E aí, quando eu falo de orientação, não é só do nutricionista em si. Eu falo para a gente trazer um pouco mais de reflexão. Por que a gente quer tanto que as pessoas tenham um corpo mais magro? Né? É bem nesse sentido. E aí o que a gente tem são vários conceitos que estão equivocados. Né? Tanto no sentido de querer perder peso, quanto não buscar ajuda, quanto usar maneiras que são, né, que a busca por produtos naturais para perder peso, ou tratamentos que sejam, que eles chamam de tratamentos alternativos, chega a ser 18% de uma pesquisa, as pessoas já fizeram isso. Então, você perde peso de maneira rápida, e aí eu pergunto para vocês, esse peso é o quê? Não tem. Quanto que eu consigo perder peso em uma semana? Não sei te dizer. A gente não conversou sobre isso. Eu não sei quem é você, eu não sei qual que é a sua situação, se você faz atividade física, se você tem alguma condição de saúde que possa te impedir que você perca peso, por aí vai. Então, os riscos maiores é o risco de corte mesmo. Né? A pessoa pode ser levada ao óbito, pode levar, né, ser um gatilho para a pessoa ter um transtorno alimentar e por aí vai. São muitos. Procure um nutricionista. Se você quiser emagrecer, reflita bem se você realmente quer emagrecer. Enquanto você falava aí sobre o post da sua rede do Instagram que tinha, né? Eu vi ali embaixo que tinha escrito: eu como pão, e você? Então também eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse terrorismo nutricional que a gente está ouvindo falar aí, né? Como participante aí do Big Brother e a sua perspectiva cônjuge, né? Assim, como que isso afeta o padrão alimentar das pessoas ou afeta, causando gatilhos, né? Porque a gente não vive só em relação ao que a gente come, mas é uma cultura, há uma cultura por trás, né? E o que a gente vê é muita imposição. Você não pode isso, você não pode aquilo, não faz bem. O glúten, não pode. O leite, pela lactose, também não pode. E assim, isso acaba confundindo muito a cabeça das pessoas que não são da área, né? E por acreditar que a pessoa fala com tanta convicção, elas são deixadas levar por isso. Mas a minha pergunta é, pode comer pão? Pode comer pão, pode comer cuscuz, pode comer. O nome do Instagram é justamente isso, porque eu como pão, e você, porque as pessoas às vezes chegam, né, uma das disciplinas que eu ministro é a prática de nutrição, né, um ambulatório que a gente atende pessoas que procuram atendimento para ter alguma doença crônica, como hipertensão, diabetes, colesterol alto. E as pessoas já chegam dizendo, mas eu cortei o pão. Né? Ou, por exemplo, na área de nutrição esportiva, em que o pão poderia ser uma fonte de energia extremamente fácil, de fácil acesso. Né? E às vezes a pessoa está consumindo um suplemento que nem é saboroso e que nem é tão palatável, né? Que não tem aquela facilidade, gasta um dinheiro que é a mais, sendo que você pode comer um pão. E é justamente por isso que eu quis fazer esse jogo de palavras, justamente para trazer essa provocação. Eu como pão, e você pode comer pão. Não é aí falam, liste alimentos que emagreçam, ou que alimentos que engordam. Né? Não tem. Eu acho que é muito mais questão de equilíbrio. O guia alimentar novo, ele traz muito dessas questões. Né? Não é simplesmente você retirar. Isso, gente, eu não estou dizendo que eu sou a favor da pessoa, né, não ter uma alimentação balanceada, saudável. Eu não gosto de alguns conceitos como o dia do lixo,
comer porcaria, a gente come guloseima, pode chamar de guloseima, mas não é. Ai, vou comer uma besteirinha ali. Não é uma besteirinha. Quem não gosta de comer um chocolatinho, aquele chocolate? Por que é uma besteira? Assim, né? Às vezes você consome um alimento que te traz um conforto. E aí a gente está chamando aquilo ali de besteira, a gente está ignorando o que a gente sente. Eu não acho que seja por esse caminho. Né? E às vezes o pão é nesse sentido. Né? Um alimento de fácil acesso, né, que a gente pode consumir, café da manhã, às vezes a gente janta ao invés ou lancha ao invés de jantar, por exemplo. E por que não comer um pão? Né? Desde que você tenha uma orientação, né, quando a gente faz eu acho que muito, eu não estou assistindo o Big Brother, mas eu tenho visto algumas discussões sobre isso, né, do que acontece é que a pessoa se restringe tanto, quando ela tem acesso, ela faz o quê? Ela vai se esbaldar. Foi o que eu falei, da gente fazer restrição de certos alimentos, né? Algumas dietas que a gente tem, dietas da moda, como as dietas de baixo carboidrato. Vai tentar fazer para você ver. Você vai perder peso? Você vai perder peso. Mas você consegue sustentar essa perda de peso por muito tempo? Você não consegue. Né? Então, assim, são dietas, como a gente fala de dietas da moda, elas acabam não trazendo efeitos benéficos a longo prazo. Né? Aí eu acho que é uma questão muito cultural da gente querer que as pessoas tenham os mesmos corpos, a gente desconsidera completamente o contexto em que a pessoa vive, né? Aí a gente vai no aniversário e deixa de comer algumas coisas, ou deixa de sair para interagir com outras pessoas. Eu falo isso muito agora, que a gente está no momento de pandemia, né? Se Deus quiser, saindo dela muito em breve, para a gente conseguir interagir um pouco mais, e a gente deixa de fazer certas coisas, simplesmente porque temos pessoas que dizem que a gente não pode comer certos tipos. E é muito ruim a gente ter, às vezes a gente até reclamando dessa esposa, desse determinado participante, a gente acaba promovendo essa pessoa a ter muito mais seguidores, que está trazendo informação de maneira equivocada. É verdade. Temos aqui um comentário da Yasmin Souza Ramos. Ela fala: Prof. Marcela realmente nos faz despertar e refletir sobre a alimentação. Como algo tão simples e prazeroso como comer pode ser algo sofrido para um indivíduo, né? E é justamente disso que a gente vem falando aqui. Inclusive, né, essa semana eu comecei a fazer parte da Clínica Escola de Nutrição. Mais cedo eu estava fazendo um acompanhamento, né, de um retorno de um dos pacientes, para conhecer essa dinâmica e tudo mais. E é um paciente que ele, né, tem obesidade de grau 3. E aí, então, ele entrou na chamada e já foi falando: olha, eu comecei a fazer uma atividade física, mas não está adiantando. Eu engordei 2 quilos. Mas eu não sei se é massa muscular também, né? Pode ser. Aí a minha colega que estava conduzindo o retorno, ela foi fazer um recordatório, né, que é um dos instrumentos de avaliação que a gente tem, e percebeu que a alimentação dele não tinha mudado nada, embora ele tenha começado, né, a fazer uma atividade física. Então, com esse ocorrido, eu também gostaria de fazer um link aqui com a pergunta da Tamila, que ela pergunta assim: quantos quilos, né? Deixa eu ver. Quantos quilos por mês é normal para perder, realizando as práticas de exercícios físicos regulares e uma alimentação balanceada? Aí eu vou dizer que é a resposta que eu sempre dou para todo mundo: depende. Depende de quem é você, e aí quem é você não quer dizer simplesmente o que você come, né? O que você faz, qual a sua ocupação. Vocês concordam comigo que, por exemplo, uma pessoa que trabalha na construção civil, ela tem o trabalho dela é muito mais exaustivo do que a gente, né, em termos físicos. Ela gasta muito mais energia do que simplesmente fazer uma atividade física. Não estou dizendo, né, eu acho que fazer atividade física hoje traz inúmeros benefícios, e não só físicos, mas comportamentais. A gente interage mais, a gente conversa mais, a gente vive mais com outras pessoas, mas tudo depende. Né? Aí a pessoa me fala: você pode perder até 5 quilos usando certos tipos de medicamento por semana. Mas aí eu pergunto: você perdeu o quê? Você perdeu, não foi água? Você perdeu gordura? O que importa realmente é o número. A gente às vezes sobe na balança e fala: uai, mas
eu estou me achando mais magra, mas o meu número na balança está igual. Então, será que não foi uma mudança de composição corporal, por exemplo? Será que a pessoa evacuou? Porque também tem isso, né? Se a pessoa tem uma constipação intestinal entre um dia e outro, ou ela consegue ir ao banheiro mais vezes, no outro dia ela conseguiu ter um número menor na balança, se for por isso, né? E aí é uma questão bastante importante da gente pensar, né? Quando a gente pensa em números, tá ficando um pouco escuro, deixa eu ver se eu ligar o vídeo diferente. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Quando a gente pensa em números especificamente, isso não traz benefício só para a gente pensar em, né, no número em si. Porque se a gente pensa no número que eu quero chegar, eu posso fazer de diversos instrumentos, diversas formas de perder peso para chegar naquele número. Utilizando, por exemplo, medicações que não são indicadas, chás que são emagrecedores e que causam diversos outros transtornos que a gente, né, às vezes nem desconhece, nem é aprovado, por exemplo, pela Anvisa. E chega a um número. Mas eu tendo uma alimentação adequada. Tá, eu não falei o que ela queria saber, mas aí eu vou dizer, procure um profissional, procure alguém da área, que a gente, né, tenta mudar uma forma de comportamento. Falar em reeducação alimentar e desconsiderar o contexto dessa pessoa. Não quero dizer que eu não tenho uma boa educação alimentar, só quer dizer que a pessoa tem que ter uma mudança de certos tipos alimentares. Por exemplo, consumir menos industrializados, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é descasque mais, desembale menos. Se a gente comer mais alimentos in natura, será que a gente não vai ter uma mudança como consequência dessa mudança do nosso padrão alimentar, por exemplo? Então, a resposta para a pergunta da Tânia é depende de várias coisas. Realmente. Tem um comentário aqui do Antônio Oliveira de Souza. Ele fala: excelente essas reflexões. Alimentação saudável significa ingerir a quantidade certa de alimentos sem exclusões ou exageros. Professor, eu gostaria também de pedir para que reforce ou que oriente em relação à prescrição dietética, em relação a plano alimentar ou alimentação, quais são os profissionais que podem, né, estar fazendo isso, quem não pode, porque a gente vê, né, eu agora aqui estou perguntando como se fosse uma pessoa que não seja da área, né, porque a gente vê que vários profissionais ou pessoas que nem são profissionais, que só fazem um curso ali de, enfim, fazem não só orientação, elas fazem a prescrição, e eu queria, né, que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, para poder orientar quem está nos assistindo, né, para não cometer esse equívoco ou cair ali na lábia, falando a grosso modo, dessas pessoas. Dieta é com nutricionista. Se a gente for falar em prescrição de dieta é com nutricionista. Mas existe uma discussão muito grande com os nutrólogos, né? São médicos que têm especialização na área de nutrologia. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que nem vale a pena, a gente não tem um profissional aqui da área que possa expor o seu ponto de vista, né? Então eu posso falar do meu lado enquanto nutricionista. Nós temos a formação durante o nosso curso inteiro, né? São aí 4 anos, 5 anos de estudos, em que a gente estuda o indivíduo pela sua integralidade, e não simplesmente considerando o seu biológico, o seu metabolismo em si. Por isso que o nutricionista, ele é o profissional que vai considerar, tanto em termos biológicos, né, conhecendo o que é carboidrato, proteína, lipídio, minerais, vitaminas, ele vai estudar sobre as doenças que essa pessoa pode ter, por exemplo, e adequar a sua alimentação, né, com a indicação de certos tipos de alimentos, ou fazer o cálculo, né, para alguns tipos de alimentos, para que esse nutricionista, para que esse paciente ou esse cliente desse indivíduo tenha uma alimentação que aconteça de maneira mais, vamos dizer, adequada do ponto de vista, né, pensando aí que ele precisa perder peso por saúde, por exemplo.
ou uma pessoa que tenha uma doença que seja pela restrição de algum tipo de alimento, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença celíaca, uma pessoa que não pode consumir glúten. Então, eu vou procurar qualquer profissional para isso, né? E aí, assim, falando no glúten especificamente, a gente tem diversas pessoas que fazem a restrição de alimentos que contêm glúten, simplesmente por achar que ela tem uma intolerância ao glúten, sendo que isso é uma relação que precisa, inclusive, passar para um médico para realmente que a pessoa tenha aquele diagnóstico. Não é simples, simplesmente, eu me sinto bem. Vocês já ouviram falar em efeito placebo, né? Enquanto eu acredito que eu faça alguma coisa e eu faço a restrição e aquilo ali começa a me gerar resultado, aquilo ali vira uma verdade para aquela pessoa, mas não necessariamente aquele problema que ela tem está relacionado com aquele alimento que ela deixou de consumir. Às vezes é uma simples coincidência, muitas vezes acontece. Então, é nesse sentido, né? Considerando o nutricionista como um profissional que estuda muito mais do que 5 anos, porque 5 anos é o que a gente tem dentro da universidade, muitas vezes a gente não para de estudar nunca, né? Faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Muitas vezes a nossa profissão ela é muito questionada em relação a essas coisas. E é muito triste ver isso, né? Enquanto a gente deveria ter uma equipe multiprofissional que se apoia, a gente tem profissionais, na verdade, que se atacam. Ou ainda não profissionais que atacam nutricionistas, né? Porque não existe receita de bolo, justamente porque a gente precisa considerar a individualidade, né? O contexto daquela pessoa naquele momento. Então, não dá simplesmente para a gente colocar todo mundo dentro daquele mesma contextualização e acreditar que aquilo ali é a verdade que acontece. É verdade. E outra coisa, como um dos tópicos da nossa palestra hoje é também a nutrição esportiva, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa relação entre o exercício, uma boa alimentação, né? Claro que, mais uma vez, ressaltando que quando a gente fala de boa alimentação, a gente não está falando de alimentação restrita, né? Que você não pode comer isso ou aquilo, o pãozinho ali, mas como a importância realmente dessa relação, né, que a gente tem visto aí, vou puxar também um pouquinho aí do contexto da pandemia, não só em relação ao sobrepeso, à obesidade, mas os índices também de ansiedade e depressão, né, e a gente vê que tudo isso é um conjunto, como também foi explicado, né, que a obesidade é uma doença multifatorial, né, então, assim, a relação da nutrição esportiva nesse contexto, né, qual seria a importância? É engraçado que eu costumo sempre dizer, né? Uma das disciplinas também que eu oferto na nutrição é a nutrição esportiva e também, né, como optativa, a disciplina de transtornos alimentares. Se a gente pensa em nutrição esportiva como uma área relacionada à estética, a gente foge completamente do escopo que é realmente uma nutrição associada ao esporte. Como eu falei, eu sou uma pessoa que corro, né? Então eu me defino como uma corredora amadora. Eu amo correr, é basicamente isso que eu faço. E se a minha alimentação não for adequada, eu posso ter alguns efeitos aí, né, de não conseguir correr ou de passar mal enquanto eu corro. Pensando em termos de obesidade, que as pessoas têm procurado mais, né? Você vai na rua aqui, pelo menos em Barreira, você vê muita gente a partir o sol começa a baixar, as pessoas estão mais na rua fazendo alguma atividade física, ou logo cedo, né? A gente sai para correr 5 e pouco da manhã, já tem muita gente na rua pedalando, né? Caminhando, correndo. Pensando nisso, uma alimentação associada, né, a uma atividade física, ela vai trazer benefícios que não são relacionados especificamente à forma, né, à imagem corporal dessa pessoa, mas ela traz inúmeros benefícios, como, por exemplo, né, prevenção de doenças mentais, né, auxílio, né, no combate né, não vou dizer que é uma terapia, né, terapia, atividade física é atividade física, a gente pode chamar de momento de autocuidado. Então, isso auxilia muito, né, eu, durante, acho que foi 2019, eu tive diagnóstico de depressão, e a corrida me ajudou muito nisso. Hoje eu faço só terapia, não tomo mais a medicação, por suspense pelo psiquiatra, mas eu não abro mão da minha atividade física, né? E a alimentação, nesse contexto, ela auxilia, justamente porque se você tem uma alimentação, né, você está gastando um pouco mais de energia,
dentro do seu contexto de vida, né, já que nós não somos atletas profissionais que vivemos para o esporte. A gente tem que ter uma adequação, né, dessa alimentação para o nosso contexto. Eu sou mãe, eu ainda amamento, então se eu não tenho um direcionamento dessa alimentação, pode ser que eu esteja consumindo menos alimentos do que eu deveria consumir para conseguir me manter bem, para conseguir manter a produção de leite, para conseguir amamentar, para conseguir correr, né, especificamente. E aí eu gosto também de trazer reflexão sobre os suplementos alimentares, né? Já que algumas pessoas têm certo preconceito com suplementos alimentares, e suplemento alimentar não é nenhum bicho de 7 cabeças, são pauzinhos que a pessoa vai consumir. Mas aí eu me pergunto, por que essa pessoa está consumindo certos suplementos alimentares se a gente pode comer comida? É porque ela não tem tempo? Pode ser. Se ela não tiver tempo para preparar certos alimentos, ela pode utilizar como estratégia, né, para consumir aquele alimento e conseguir manter, né, seu nível de produção, né, de estado de cognição um pouco mais ativo, porque a gente, quando consome menos, né, até pela própria restrição alimentar, deixa a gente no nível de um pouco mais de letargia, por aí vai. Então, depende do contexto daquela pessoa. Muita gente, às vezes, procurava a gente no ambulatório de nutrição esportiva, tinha acabado de entrar, ou até mesmo nos atendimentos em prática, ou na clínica escola. A pessoa acabou de entrar na atividade numa academia e já fala, não, porque eu já comprei suplemento X, Y, Z, né? E aí eu também já tirei o pão. Aí a gente fala, mas o pão é a mesma coisa que você está comendo esse suplemento, não faz isso, não faz sentido você fazer isso, né? Então, de certa forma, a gente tem que tomar um certo cuidado com essas generalizações que a gente tem para a alimentação, com a endemonização do suplemento alimentar. Não é de tudo ruim, desde que seja, né, suplementos com efeitos comprovados e que tenham uma indicação realmente adequada pelo profissional, que pode ser um nutricionista ou um médico, né, dependendo do que seja. O professor de educação física, ele não é uma pessoa recomendada para isso, apesar dele conhecer bastante sobre o suplemento, né, quem sabe sobre alimentação é o nutricionista. Assim como eu não vou prescrever nenhum treino, né, para dizer para você correr uma maratona, você vai ter que correr X, eu acho que é cada um no seu quadrado. Ou a gente trabalhando em conjunto, né, de maneira conjunta as coisas funcionam muito melhor. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu acho que a nutrição esportiva, que na verdade é nutrição, só está relacionada um pouco ao esporte, ela pode, né, auxiliar a pessoa, por exemplo, a ter um emagrecimento saudável, uma perda de peso saudável, né? Então, você direciona o contexto, né, real daquela pessoa para o exercício físico e a atuação daquela pessoa, na verdade, né, a rotina dela também. É isso aí. Bom, temos mais 2 comentários aqui. A Sofia falou, ótimo tema. E a Juliana comentou, tem também essa questão de corpos que pode levar a pessoa até transtorno dismórfico corporal. Como temos aí em média de 10 minutos restantes, eu vou pedir para que você possa fazer as considerações finais e também pedir para os participantes não esquecer de assinar a lista de presença, tá? Para gerar o certificado e aí nos acompanhar também nas redes sociais do Despertar UFOB. Esse transtorno dismórfico está muito associado, né, assim, eu vou dizer que é mais do sexo masculino, porque são os estudos que eles avaliam mais com indivíduos do sexo masculino, né, são pessoas, homens, que normalmente estão associados à sua imagem, né, que eles se enxergam mais magros do que eles são, e aí começam a consumir diversos, vou dizer, reposição hormonal, para não dizer outra coisa, né? Começam a colocar o exercício físico, né, a musculação, né, o treino de força em si, para, né, gerar mais músculo e por aí vai. Isso é considerado também um distúrbio de imagem corporal, né? Ele está dentro da classificação de distúrbios de imagem corporal que podem levar a outras considerações relacionadas a transtornos alimentares. E nesse sentido, né, pensando aí, partindo do pressuposto que hoje a gente tem que uma alimentação saudável é a gente consumir fruta, verdura, legume e esquece o resto das coisas, a gente tem hoje ele não é considerado um transtorno alimentar, e aí eu vou puxar junto com esse transtorno dismórfico corporal, porque a ortorexia, né, hoje ela não é considerada ainda um transtorno alimentar, mas eu acho que, né, nos próximos anos aí que a gente tiver
me falam, uma revisão do documento que classifica transtornos alimentares, eu acho que ela vai acabar entrando, que é a busca por uma alimentação cada vez mais pura, né? Então, a pessoa deixou de consumir certos alimentos para consumir alimentos cada vez mais naturais, ela faz tanta restrição, né, que aquilo ali acaba sendo, né, sintomas de transtorno alimentar. Junto, né, à ortorexia, que ela é muito mais pesquisada em mulheres, a gente também tem um transtorno dismórfico corporal, que é muito encontrado em indivíduos que frequentam academia, que fazem muito exercício físico, e cada vez que eles se olham no espelho, eles se enxergam mais magros do que eles são, e acabam usando de métodos que não são recomendados para ganhar músculos. Então, está muito associado à imagem corporal. Hoje é muito difícil, e aí por pressões da sociedade mesmo, a gente desvincular a nossa imagem do que a gente é realmente, né? A reflexão que eu faço é que uma vez eu ouvi uma pessoa me dizendo que não ia no nutricionista que fosse gordo, e aí eu perguntei para essa pessoa, mas então quer dizer que a minha imagem diz respeito sobre a minha competência? Vocês já pararam para se perguntar em relação a isso? Né? Então, a gente fala tanto de que eu não tenho preconceitos, e aí, na verdade, quando você vê uma pessoa que tem excesso de peso, simplesmente por ela ser maior, a gente fala, porque fulano é isso, fulano é aquilo, é desleixado. Então, a gente precisa, né, parar de falar sobre corpos. Né? Acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo sobre essas questões, e o emagrecimento ser simplesmente uma necessidade de saúde, e não uma questão simplesmente a questão da vida da pessoa. Você não precisa viver para emagrecer ou para ter um corpo desejado. Né? Não, é isso, não é não ter autocuidado, mas você falar sobre, né, sobre si sem ter vergonha de quem você se apresenta a ser. E a gente tem bastante trabalho aí para desconstruir essas informações que a gente tem na nossa sociedade. Perfeito. Eu sou fã número 1 de tudo que você traz para discutir. Inclusive, hoje eu coloquei aqui uma blusa, não sei se vai dar para ver, aquela que a gente mandou fazer, que diz: quis falar de shake da moda logo comigo que faço nutrição. Quero uma dessa. Pode. Queria uma dessa, por favor. Eu acho ela excelente. Então, essa seria a minha frase final, né? Então, só para a gente encerrar, de tudo que a gente falou, professora, eu gostaria de te pedir, então, algumas orientações nutricionais basiquinhas para que você possa passar para quem está nos assistindo. Isso faz também com que eles, né, como já houveram várias reflexões aqui ao longo da nossa palestra, para que agora eles fiquem com essas orientações e, ao final, daqui a um tempo, possam, quem sabe, realmente procurar um profissional qualificado da área, né? E repensar em muitas coisas. Tá certo. A minha primeira orientação é não tenha vergonha de quem você é. Né? Eu acho que é primeiro, né? Não tenha vergonha de buscar ajuda se você precisar realmente de ajuda, seja ela com um nutricionista, com qualquer profissional de saúde que seja. Você pensar, primeiro, eu quero emagrecer, por que eu quero emagrecer? É porque alguém disse, é porque eu não estou me sentindo bem, e aí esse não estou me sentindo bem está relacionado a quê? Né? Está relacionado a quê? Não necessariamente, a criança chegou. A criança já chegou, vocês deu para ouvir aí, só porque ele aparece aqui. Especificamente, né, em termos de alimentação, é justamente a gente procurar alimentos que a gente goste e que ela não seja um pesar, né? Deixar de consumir alimentos talvez não seja uma opção. Por que a gente não experimenta uma fruta diferente que a gente não gosta? Ou que a gente acha que a gente não gosta? A gente diz que a gente nem gosta, mas a gente nem provou. Ou provou na infância. Será que eu não posso tentar experimentar uma fruta novamente? Se movimente, né? Fazer exercício físico. Procure um profissional que possa te ajudar. Uma atividade física que você goste. Não é fazer corrida, ou caminhada, ou musculação. Tem gente que não gosta disso. Mas se você, né, chamar uma vizinha, um colega para fazer uma caminhada no fim de tarde, ao mesmo tempo que você está interagindo, né? As danças do TikTok, então. As dancinhas do TikTok, por que não? Né? Você está se movimentando. Subir e descer a escada de um prédio, por exemplo, também já é um motivo. Né? A gente que está em teletrabalho, fazendo algumas
né, atividades. A gente, quando dá aula, a gente dá aula em pé, mas mexendo para lá e para cá. Aqui não, a gente está em frente ao computador e está sentado. Por que eu não posso me movimentar? Procurar formas de me movimentar que sejam, né, diferentes. Então, mas nesse contexto, eu acho que querer mais sobre, procure um nutricionista que seja qualificado. Pare de seguir receitas de blogueiras e por aí vai. Faça um detox nas redes sociais, deixem de seguir, porque eu acho que vai fazer só bem para a gente, especificamente. E é isso, pessoal. Eu acho que depois do detox do fígado, que ele já faz isso, o único detox essencial que a gente tem que fazer é esse, de parar de detox digital. No caso, o detox digital. Então, pessoal, a todos que estão participando, eu agradeço a participação de cada um, né, por ter nos acompanhado até agora. Reforço mais uma vez, para que não esqueçam de participar ou de assinar a lista de presença. E para quem tem interesse de nos seguir nas redes sociais, é só procurar por @despertar.fob. A Michele colocou aqui, ótimas considerações, bastante enriquecedor, parabéns. E, professor, eu agradeço muito a sua participação aqui, a sua disponibilidade, de estar aqui conosco, dando esse, não foi palestra, para mim foi show, e eu acredito que os participantes também. E eu tenho certeza que quem acompanhou direitinho vai sair daqui com uma mentalidade muito diferente em relação a isso, né? Em relação à alimentação e nutrição. A tudo que envolver, né, essa parte, até mesmo sobre a nutrição esportiva, sobre a questão de emagrecimento. E é isso. Eu agradeço. Obrigada, Jéssica. Obrigada, pessoal, pelo convite, por estarem aqui nos assistindo. Boa noite. Boa noite a todos.